Dinossauros voltaram à vida e estão destruindo tudo. A humanidade está sendo completamente desestruturada, pois essas bestas monstruosas estão acabando com a nossa raça rapidamente. Mais rápido do que você possa imaginar. Mas tem um dinossauro em específico que está marcando mais presença, dando mais medo e assustando todos com seu olhar. Aquilo não é apenas um tiranossauro. Fala meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi. Dessa vez, vamos continuar a nossa temporada de Prehistoric Emergence, um mundo em que está sendo destruído por criaturas extintas além de nossa compreensão. Então, já que essa é a nossa primeira continuação de um Analog Horror, deixa o like logo aí e se inscreve e ativa o sino para que tenha mais continuações por aqui, porque a hora de você sentir medo chegou agora. Vemos uma gravação misteriosa de 2 soldados da GPAC procurando um certo animal no meio da rua. Não sabemos o porquê que eles estão procurando, mas tudo que sabemos é que eles estão muito desesperados para combater essa criatura. E digamos que eles não precisam procurar mais por ela, porque esse monstro vai em direção de um deles silenciosamente. Logo em seguida, vemos um anúncio pela televisão de que a GPAC está orgulhosa por sua equipe de unidade de respostas especializadas contra o combate dos dinossauros e animais pré-históricos. No entanto, tem algo que está preocupando a todos, e isso é aquele tiranossauro, um T-Rex chamado Daba, que fica tendo comportamentos muito estranhos, como se fosse extremamente inteligente. Tanto que forças especializadas estão fazendo o máximo para tentar neutralizá-lo. E infelizmente conseguiram pará-lo. E agora, tudo o que eles restam a fazer sobre o tiranossauro é estudar ele. Estudar no sentido de investigar e não de... A GPAC está trabalhando exaustivamente para combater as ameaças de pterossauros no mundo inteiro, devido à sua rápida migração pelo hemisfério ocidental. Tanto que eles conseguiram neutralizar na casa de 19.000 Quetzalcoatlus, sendo perdas mínimas humanas. Eu diria que a série está pagando bem para eles, e detalhe que eles estão atacando com uma força bruta incrível para combater os bichos, e pois apesar deles estarem metralhando os animais, eles se reproduzem rápidos demais. Pelo menos algumas cidades como Washington estão livres do Quetzalcoatlus, e até um repórter estava falando disso no Analog Horror, mas ele teve que fugir porque, bom, um daqueles répteis se aproximou demais. Parece que a humanidade está se reerguendo. Isso se na costa leste dos Estados Unidos não tivesse sido invadida por um exército gigantesco de pterossauros, que só pela quantidade, com certeza, só podem ter sido mandados pela Neide Carvalho. E se lembra dos mamutes no zoológico? Então, eles acabaram transmitindo nada mais e nada menos do que uma tuberculose para os trabalhadores do zoológico, o que alarmou a muito, pois não sabemos quais doenças mais esses bichos podem nos contagiar, podendo surgir uma nova pandemia com uma doença completamente misteriosa, nova e, principalmente, mortal. Porque não sabemos que tipo de doenças esses animais tinham. Doenças essas que podem ser transmitidas para os humanos. E já viu, né? 2020 fala por si só. Mas apesar disso, os acionistas do zoológico ignoraram isso. E em resposta, disseram ao público que tudo aquilo foi inventado, tudo aquilo era armação. Os mamutes estavam perfeitamente saudáveis. Falaram isso só para continuarem recebendo grana adoidado. E na França, megnauras estavam fazendo o maior caos, entrando nas casas e causando um desequilíbrio ambiental enorme, se tornando uma nova espécie de pragas e trazendo uma enorme crise ao país. E onde aqui, as recomendações é que apenas as pessoas tranquem tudo, portas e janelas ou o que tiver que ser trancado. E claro, o Brasil não ficou fora dessa, pois uma mulher chamada Camila foi gravemente ferida por mordidas enquanto procurava o seu gato. Pois é, o Diego degustador de casadas está aparecendo e matando toda a população. Um animal que já tinha predado humanos no passado e que retornou dos buracos para degustar um pouco da nossa carne. E para piorar ainda mais tudo isso, diversas crateras apareceram do nada,
em áreas povoadas, surgindo milhares de tigres dente de sabre, causando uma enorme chacina. A GEPAC contra-ataca os tigres com força, tendo focos contínuos em áreas urbanas. E é claro que não seria o Brasil que conhecemos se nele não tivesse crime. Olha só que maravilha, põe 2 dedos aí! Porque por causa da enorme escassez de armas de fogo, de tantas pessoas comprando para poder se defender dos animais, organizações criminosas aproveitaram a crise, inundando e entrando de cabeça no mercado negro de armas de fogo, para venderem elas para simples moradores, como seu Zé perto aí da sua casa, que vende pão todo dia para você. E o aumento de esmilodontes, surgindo através de buracos no meio do nada, aumentou o medo da população e contribuiu para aumentar ainda mais essas armas de fogo ilegais, aprofundando o Brasil em domínio dessas organizações criminosas em locais que estão longe da proteção da GEPAC. Mas com certeza as coisas não estagnariam desse jeito, e logo tudo pioraria ainda mais. Vamos ver como está sendo observado o T-Rex e o que descobriram sobre os misteriosos comportamentos de Daba. Um dos cientistas, inclusive, diz que não entendia por que estava observando tal criatura extinta, dizendo que talvez aquilo estaria além de sua compreensão, mas que apesar disso, o Daba era uma baita maravilha científica. Uma curiosidade é que suas patas têm uma espécie de almofada que impede com que os sons sejam transmitidos quando ele caminha, bem parecido com as almofadas que os elefantes têm nos pés, tá ligado? Por isso que quando ele chegou bem perto daquele trabalhador da GEPAC, o cara não escutou praticamente nada, e por isso foi mandado de arrasta. E é claro que os cientistas não deixariam aquele animal quieto. Logo, tiraram amostras de DNA para estudá-lo melhor, principalmente sobre suas fases de crescimento e estimar a idade da espécie. Nem parece que isso vai dar errado, né? E o resultado, completamente surpreendente. Tão assustador que o cientista ficou de boca aberta, porque esse bicho, desse tamanho, ainda é um bebê. Ou seja, essa criatura ainda vai crescer e muito. E outra coisa estranha é que desde que ele chegou para ser observado, ele nunca foi visto dormindo. Tanto que para transportá-lo para lá, foi necessários 7,6 miligramas de carfentanil. E estranhamente, ele não parava de crescer. Ainda não tinha chegado nem sequer ao ápice de seu tamanho máximo. E o que mais assusta é que, desde que ele chegou, muitos equipamentos, como computadores, notebooks e, principalmente, câmeras de segurança, começaram a falhar do nada. A única coisa que se sabe é que... Espera, Daba, ele está nos observando? Caramba, meu chapa, isso aí deu medo até em mim. O bicho olhou no fundo da minha alma. Me diz aí, mano, o que você faria pra se proteger desse Daba? Diz nos comentários que eu vou te dar coração na hora. E muito obrigado ao meu amigo Lil por ter participado desse vídeo maravilhoso. Tamo junto, meu nobre. E cara, se tu quer que tenha mais vídeos de dinossauros Analog Horror no meu canal, é só deixar o like, se inscrever e ativar o sino que vai ter na hora. E se tu viu até aqui, dê uma passada na primeira parte de Pré-Histórica Emergência que tu vai adorar. Aqui é o Shinobi e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!